Só, eu dei o start na gravação de hoje. Deixa eu já compartilhar a tela aqui. Aula passada, a gente falou sobre a atividade um. Essa atividade 2 aqui de hoje, eu tinha esquecido. Elas são duas etapas. Às vezes, quando a gente está meio, como se diz, apressado, eu só cobro de vocês uma etapa, tá? Eu vou tentar passar as duas etapas aqui, para aí na próxima aula a gente falar só da atividade 3, tá? Coloquei aqui na nossa pasta. Aqui, ó, para atividade 2 aqui, você tem vários arquivos, tem os projetos, né? E a solicitação de serviço de manutenção. Você tem a solicitação um e a solicitação 2 aqui. Aí você pode baixar tudo. Eu vou extrair aqui, que eu vou ter que diminuir o nome do arquivo. Vou diminuir aqui, que às vezes não estoura a. Que eu tô com o armazenamento aqui, tá lotado de pasta. Aí quando você tem um armazenamento lotado de pasta, quanto maior é o nome do arquivo, ele simplesmente não abre. Eu acho que agora vai abrir aqui. Vamos ver se vai. Ó, agora abriu. Então são duas etapas. Tem a etapa um que é o transformador, né? A subestação, na verdade, que tem um transformador, e a gente tem a etapa 2 que é a, como é que fala? Dependendo, se eu não conseguir falar da lavanderia aqui, eu tenho uma aula boa, uma aula que eu fiz aí para outra turma, que aí a gente, é porque assim, a gente só tem 3 aulas. Aí eu pensei, perfeito, né? Mas aí eu lembrei que essa atividade 2 é em duas etapas. Aí o que que eu posso fazer? Se eu não conseguir nessa aula aqui fechar as duas solicitações de serviço, aí o que que eu vou fazer? Eu libero essa aula aqui, essa que eu estou gravando agora, e outra como aula extra, tá? Aí eu já peço para Laura colocar lá para vocês. O descritivo é o mesmo. Eu vou deixar ele aqui separado e fica mais fácil da gente analisar. Então, aqui, agora sim, o contexto um ele tem a ver com a atividade 2 e atividade 3, tá? Então, ele fala, conta uma história aqui, né, que o Hotel Eco Resort é famoso pelas instalações impecáveis, né, no meio da floresta Amazônia. E como é no meio da floresta Amazônia, aí ele fala aqui, ó, que devido a essa dificuldade de acesso a esse resort aqui, o regime de plantão você fica trabalhando 15 dias, né? 15 dias diretão lá no hotel e 15 dias de folga, né? Tá parecendo o Serjão dos Foguetes, né? O Serjão dos Foguetes, ele teve um podcast que eu assisti que ele era desse jeito lá na plataforma de petróleo lá. Então, aí a equipe, né, ela fica. Aí fala aqui, ó. A equipe precisou sofrer um ajuste, né, após a saída de um eletrotécnico, e agora é a hora que você vai entrar na jogada. Dessa maneira, Henrique, que é o seu paradigma, né, você está representando o Henrique, isso aqui foi contraído, não, ele não é doença, né? Ele foi contratado. Eu vou corrigir isso aqui. Ele foi contratado
e, juntamente com o Fábio, ficarão responsáveis por manter todo o sistema elétrico desse hotel, tá? Então, após a contratação Henrique, o supervisor Danilo, por isso que aqui na solicitação de serviço, né, geralmente esses documentos aqui são padrão, né? Se fosse, aqui tá simplesinho, né? Mas se fosse o Hotel Eco Resort, aí teria um papel com esse papel com marca d'água, né? Eu tenho um primo que ele é engenheiro de Minas, né? Aí, acho que é Exer que chama a empresa lá. Aí tem toda essa firula, um papelzinho marca d'água. Tem muito relatório que ele tem que fazer à mão, isso é uma exigência da empresa, né? Mas na maioria os relatórios eles são digitados mesmo aqui, né? Você vai contar o que que aconteceu lá no momento. Para participar de um treinamento, né? Aí ele foi antes, né? Durante 2 dias ele ficou fazendo treinamento para conhecer como é que era o hotel, a rotina de manutenção, né? Após esse período de treinamento, Henrique estava apto a exercer sua função e ser incorporado à equipe de manutenção. Então, quando ele retornou para a escala de 15 dias, né, passado alguns dias, ele chegou ao hotel, né, para dar início à jornada de trabalho e vai até a sala de manutenção, verificar se tem algo esperando aí por ele, né? Ao chegar em sua mesa, Henrique liga o computador, acessa o sistema e verifica que existem duas solicitações de serviço de manutenção. Então tem a solicitação essa com esse número aqui, ó, 2017 0101 e tem a solicitação, né, 2017 0102. Tá? Aí por isso que eu falei que são duas etapas. Então a folha de tarefa, você vai usar uma só folha de tarefa e vai replicar ela, né? Uma tarefa, uma parte dela, né? Você vai utilizar para a primeira solicitação de serviço e a segunda parte lá para a lavanderia, para o problema que deu na lavanderia. Então, após ler as solicitações, né? é, Danilo, né? O supervisor dele de manutenção, dá boas-vindas, né? E em seguida inicia a conversa a respeito das solicitações de serviço. Danilo explica que a Henrique que uma solicitação, né, foi feita por ele após realizar uma inspeção visual. Lembra que a gente comentou lá em projetos prediais? Eu não sei se projeto prediais, acho que estava com o Theo, né? Mas provavelmente ele deve ter comentado. Lá na NBR 5410 tem dois tipos básicos de inspeção. Eu até comentei na aula passada, né? Tem a inspeção visual, ou seja, visualmente você consegue detectar um problema na instalação, e tem inspeção que é impossível você detectar visualmente, né? Você tem que utilizar, por exemplo, um termovisor, que aí o termovisor vai mostrar o barramento que está com uma cor diferente, o que está com a cor mais próximo do vermelho, por exemplo, né? Igual essa imagem aqui que eu peguei aqui, ó, do fabricante. Essa aqui é uma inspeção por ensaio, ó. Você olhando no quadro, né? Como o quadro de distribuição não tem nenhum, o cabo não está derretido, não tem sapecado nenhum, não tem nada lá. Então, para você, né, visualmente, tá ok, né? Daí você utilizando um termovisor, você descobriu que, né, o segundo, tá vendo aqui? Acho que tem um fio aqui, tem um circuito aqui. Vamos supor que esse aqui fosse esse primeirinho aqui, ó, o segundo, o terceiro, esse azul aqui, ó, tá vendo que quanto eu tenho um código de cores aqui, ó, quanto mais próximo do branco, mais quente ele tá. Então, se ele tá quente, quer dizer que tem muita corrente elétrica. Se tem muita corrente elétrica, e esse disjuntor ele não desarmou, provavelmente ele está em sobrecarga. Sobrecarga é uma potência acima do que foi dimensionado no disjuntor e no cabo, né? E aquele circuito não está suportando, ele está sobrecarregado, tem uma potência acima. Se fosse curto-circuito, provavelmente ele já teria já desarmado e você iria lá fazer a inspeção, né, visual, inspeção por ensaio,
para saber o que estava acontecendo, provavelmente utilizando o, o termovisor, por exemplo. Uma inspeção visual, né? E a execução da mesma deverá ser programada. A outra solicitação foi aberta por um funcionário da lavanderia industrial a observar o mau funcionamento da máquina e que esse serviço é urgente, né? E tem prioridade. Para executar a segunda atividade, Danilo informou a Henrique que ele deverá pegar nos armários a documentação referente à lavadora, preencher a OS, né? Pois esse procedimento vai ajudar a ordenar e garantir a segurança durante a manutenção. Então, na atividade 2, a gente vai ver esse BO aí que aconteceu na primeira fase, né? E aconteceu na. Cadê? Deixa eu pegar outra. Que aconteceu lá na subestação 1, tá? Olha, no dia 15/8, às 18h45, o relé de proteção, isso aqui foi o que o Danilo, o supervisor, relatou, né? Ele viu. Emitiu um alarme de sobreaquecimento do transformador a seco. Ó, é um transformador a seco aí. Trafo 01 instalado na subestação 1 do hotel. Foi até o local para fazer algumas verificações preliminares, já que o sobreaquecimento estava em um limite acima do normal, né? O alarme lá estava soando, mas ainda possuía valores aceitáveis e que não trariam risco às instalações elétricas. Ou seja, ele não desarmou, mas o relé de sobrecarga já falou, ó, dá uma olhada aí, porque senão vai dar ruim. Durante a verificação, constatei inicialmente que haviam materiais impróprios, cadeira, escada, bloqueando, né? E outras coisas, né? Bloqueando a ventilação da subestação. E muito pó sobre os equipamentos, principalmente sobre o transformador, né? Aí chamou de trafo, né? Geralmente a gente abrevia. Se você vê trafo, já sabe que é um transformador. Pode ser um de potência, no caso é um de potência, né? Que é do Hotel Eco Resort e pode ser de instrumento também, né? Pode ser um TP que verifica a tensão, né? Ou pode ser um TC que afere corrente. O que pode provocar o sobreaquecimento, né? O que que provavelmente está acontecendo. Além disso, verifiquei através de inspeção termográfica, né? Ou seja, utilizando aquele equipamento que eu mostrei, que os conectores dos cabos do secundário do transformador estão com mau contato, pois é visível através da termografia a sobretemperatura dos conectores, tá? Então, você vai preencher, né? Eu já fiz uma análise aqui, que aí vai ficar mais fácil da gente fazer essa análise aqui. Deixa eu ver, atividade 2, análise. Ah, tem umas fotos aqui que eu peguei de referência. Então, provavelmente, isso aqui foi o que eu peguei de alguns projetos aí. Geralmente, nessa subestação, até lá no diagrama, por exemplo, no arranjo da subestação aqui, ixi, não está mostrando. Deixa eu abrir com o navegador aqui. Ah, abriu. É, aqui, ó, é a subestação, né? A entrada dela. Aqui você tem o transformador 1 e o transformador 2. Essa manopla aqui que ele está falando é o seguinte: na subestação. Isso daqui, ó, você tá vendo aqui, ele parece um transformador, mas na verdade ele é um disjuntor de média tensão. Dependendo da potência da subestação, você, além de ter o disjuntor geral do circuito secundário, você tem o disjuntor geral do circuito primário, tá? Esse daqui é um exemplo de disjuntor, ó, disjuntor curva C, né? Porque numa indústria, a maioria das cargas são máquinas elétricas, né? São motores, grandes transformadores, né? O transformador tem a corrente in rush, né?
que é como se fosse uma corrente de partida, só que para transformador, quando você liga ele, não tem carga nenhuma, ele geralmente ele aumenta a corrente e dá aquela chama corrente de Foucault. Mas só que ele já diminui ela na hora que você vai ligando os equipamentos aí, tá? Da empresa. E tem a máquina elétrica, né? Então, geralmente, o disjuntor de média tensão que é resfriado a óleo, por isso que ele parece um transformador, e ele tem essa alavanca aqui. Aí, geralmente, o que que você faz aqui, ó? Aqui é a entrada de frente da subestação. Aqui, ó, é essa grade que vocês estão vendo aqui, ó. Então, tem a grade do transformador 1, tem a grade do transformador 2, o que deu BO foi o transformador 1. Então, ele falou lá na OS que tem obstrução, né, ali na frente. Tá cheio de poeira aqui, ó. Tá empoeirado. Você tá vendo que esse daqui também tá empoeirado aqui, ó. Inclusive, geralmente, deixa eu ver se tem alguma foto que mostra o tapete aqui, ó. Você tá vendo esse tapete aqui, ó? Olha o tanto que tá sujo. Isso aqui é um tapete de borracha. Geralmente, o pessoal coloca ele na frente do transformador, na frente dessa manopla de abertura aqui. E se esse tapete tiver sujo igual esse daqui, meu filho, esse tapete não vai te ajudar, não, viu? Então você tem que pegar esse tapete aqui, ó, limpar ele. Geralmente você lava ele com água corrente, né? E detergente neutro. E deixa ele secar à sombra, tá? E depois você coloca ele novamente seco, né? E limpo aqui. Ele sujo desse jeito aqui, ele não vai te ajudar. Vou voltar lá pro transformador ou pro disjuntor a seco, aí geralmente você vai fazer a sequência. Aqui, ó, esses quadros aqui de trás, ó, segundo aqui a legenda, ó, painel de baixa tensão 220/127. Então, isso aqui é uma instalação, né? Que o monofásico é o 110, né? Que é o 127. O bifásico é 220 e o trifásico aqui sim é 380. Deixa eu ver o que mais. Aí, qual que é a sequência? Quando você precisa dar manutenção, igual, né, o funcionário vai dar manutenção aqui, né, resolver esse problema, ver por que está dando sobrecarga. E ele ainda falou que o secundário, deixa eu achar o transformador aqui. Ó, esse aqui é o transformador. Aqui é o primário dele, né? E aqui fica o secundário dele. Aí falou que o secundário tava com folga, né? Aí o que que você tem que fazer? Você tem que desligar tudo para você adentrar aqui, porque essa daqui é aquela grade, né? Com o efeito de gaiola de Faraday, né? Essa grade ela tá aterrada junto com o projeto de aterramento e de SPDA né, da cabine aqui, da alvenaria dessa subestação aqui. Então ela está aterrada. Se der algum surto aqui de tensão, um arco elétrico, esse arco elétrico ele vai parar nessa grade e vai ser sugado para o sistema de aterramento aqui. Então você tem que começar lá pelo painel de baixa tensão. Você vai lá no painel, aí tem outra entrada aqui, né? Você vai para essa entrada aqui, vai no painel de baixa tensão, desliga o geral da baixa tensão aqui da empresa. Desligou o geral dela aqui, né? O de baixa tensão. Aí sim que você tem que ter a certeza que a baixa tensão tá totalmente fora de operação. Desligou a baixa tensão que fica, né, que fica aqui nessa área aqui, né, do transformador 1. Aí geral, eu não sei se tem duas entradas, pelo menos ele não fala. Mas geralmente quando é uma substância, antigamente, lá para a década, ó, eu lembro quando eu comecei a fazer estágio, acho que foi em 2004. Eu sei que na época, 2004, eles já tinham, é porque assim, pelo menos aqui em Goiânia era permitido eu ter transformador, duas subestação, né? Por exemplo, dois transformador
com entradas de energia diferentes. Hoje em dia, né, desde 2004, isso não é mais possível. Então, você só pode ter uma única entrada. Então, eu estou chutando que ou a entrada é desse lado ou é desse lado aqui, né? Mas essa entrada, ela alimenta tanto o transformador um quanto o transformador 2. Se tiver como individualizar um do 2, talvez dê até para você só desligar o 1. Mas se não tiver como, você vai ter que desligar o geral da baixa tensão aqui, que vai, né, deixar fora de operação os dois aqui, né? Beleza. Desligou o geral da baixa tensão, agora você vem para cá. Você vem aqui, desligou, ó, aqui, ó, não desligar se antes desligar o disjuntor, tá? Ele está falando que é o disjuntor de média tensão, mas primeiro você tem que começar pelo de baixa tensão. Você já desligou o de baixa tensão, você vem aqui, aí antes de você acionar essa manopla aqui, que ela vai abrir a chave faca, deixa eu ir voltar lá para o início. Ó, isso aqui é a entrada geral aqui, ó. Ele vem lá do alto, lá na entrada da subestação, né? Na alvenaria, pela mufla, desce aqui, passa pelo disjuntor de média tensão. Você tem aqui, ó, tem isso aqui tá com cara de TP. Isso aqui é TP para você fazer medida indireta. O que que o TP faz? Ele é um transformador, ele diminui a tensão e daí ele faz a aferição e leva direto para o painel a corrente, né? A corrente, corrente não, a tensão que está na fase A, na fase B e na fase C. E o TP, que provavelmente fica aqui embaixo, aí o TC, quer dizer, né? O TC, aí ele afere corrente. O TP afere tensão e o TC afere corrente. Com tensão e com corrente, você consegue, né? Por exemplo, potência, né? Você consegue. Aí lá na IHM do painel aqui de baixa tensão, vai aparecer esses status através, né? Que são retirados desse instrumento. Tem instalação que tem tanto instrumento no lado da média tensão quanto no lado da baixa tensão, tá? Aí o que que você vai fazer? Antes de ativar essa manopla, que é esse bem aqui, ó, no projeto, você tá vendo essa alavanca aqui? Tem uma mola aqui, é como se fosse um contator. Você vai energizar essa mola, né, com energia não elétrica, né, mas energia mecânica, energia elástica aí, né? E daí tem algumas delas que é uma manivela, literalmente você gira. Tem outras aqui que é essa alavanca aqui, ó, que você move ele. Daí você vai mover a alavanca aqui e aí ela faz até na hora que você e tem um botão na hora que você aí você energiza, né, com energia mecânica elástica essa mola, né? Aí só depois que você aciona, se eu não me engano, acho que é aqui, ó. Você vai acionar, aí, ó, só depois que você vai acionar o desligamento desse disjuntor de média tensão, que parece um transformador. Aí usou a manopla aqui do infinito aqui, né, do Thanos lá, para você, parece, né? Tá parecendo mais do Doutor Estranho, né? Parecendo o cajado lá do Mandrake lá. Depois que você energizou aqui, né, com energia mecânica aqui, aí você aciona o disjuntor, aí vai dar um barulho esquisito, aí você vai pensar que deu ruim, deu algum problema, mas na verdade foi a mola. Aí o que que a mola faz? Ela é igual à mola do contator. A mola do contator, ela faz o desligamento ou acionamento rápido ali, né? E ainda usa o eletromagnetismo, né? Na hora que você energiza a bobina, né? A bobina tem indução eletromagnética e ainda é ajudada por uma mola, né? Ou seja, você tem energia eletromagnética ali, né? A relutância, né? A chamada de relutância, que é como se fosse a resistência elétrica, só que para circuito magnético.
Então você tem energia magnética ajudando fazer ou acionamento ou desacionamento, e você tem também energia mecânica. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai fazer esse desarme o mais rápido possível para evitar a formação aí de arco elétrico, já que eu estou lidando com média tensão. Mas ele ainda tem, né? Ele é selado aqui e ele tem resfriamento por óleo e ele é isolado por óleo, justamente para. Tem até alguns que tem uma câmara de extinção. Ele tem um relé, que é relé igual que a gente tem lá na subestação de potência lá, que é o relé Buchholz, né? E aí ele faz o desacionamento aqui, né? Depois que você carrega a mola aqui, né? Carrega a mola, desaciona, aí desligou. Então, na primeira fase, você desligou a baixa tensão. Na segunda fase, você é, energizou com energia mecânica aqui, né? Carregou a mola aqui do disjuntor de média tensão, aí ele vai desacionar. Só depois você vem aqui nessa manopla aqui, aí você pode descer ela, que aí ela tá interligada com essa alavanca aqui, ó. Tá interligada com essa alavanca bem aqui, ó. Daí ele vai abrir os contatos. Isso aqui tá vindo lá da rua, né? Tá vindo daqui, ó. Isso aqui é a mufla. Aí vem aéreo aqui, ó. Passa por esse isolador de suspensão, né? Isolador de disco. Entra aqui na mufla. Daí, ó, tem essa derivação aqui. Isso aqui é um para-raio. Eles chamam de para-raio de rede, né? Mas na verdade ele é um supressor de surto. Ele é um DPS. Só que é um DPS para média tensão. Aí tá vendo que aqui por baixo dele, aqui, ó. Por baixo dele tá curto-circuitado e ele também tá interligado aqui na terra. Ele ajuda, qualquer DPS, seja o de baixa tensão, que fica lá na entrada, né, de distribuição da baixa, né? Seja esse que fica lá nos postes ou aqui na entrada da subestação, ele tem ele funciona quando ele tá ok, né? Quando não tem surto, ele fica como se fosse uma chave normalmente aberta. Aí quando acontece o surto, ele tem uma resistência aqui e daí ele causa, ele faz como se fosse um diodo por uma via, né? Por uma via ele deixa passar tensão e corrente, e se você for pela via contrária, ele não deixa, né? Uma via ele fica fechado e na via contrária ele fica aberto. Só que aí ele é construído internamente ali como se fosse um transistor, que aí tem o gate, o source, né? E ele funciona como se fosse um transistor, por quê? Porque a partir do nível de tensão que eu tenho na cabeça dele aqui, ó, se for, por exemplo, na 13.8, eu tenho 7.965 volts, né? Então, se eu tiver esse nível de tensão aqui, ele fica normalmente aberto. Se essa tensão aumentar muito, o que que vai acontecer? Ele vai fazer igual um transistor. Ele vai liberar uma tensão. Essa tensão a mais, ela vai vencer uma barreira ali, né? E essa barreira vai fazer com que ele feche o circuito. Daí toda a descarga que está indo para a mufla e está indo para dentro da subestação, ela vai ser desviada para cá e para o aterramento e proteger a subestação aqui. Basicamente é isso que ela faz. Daí, o que que eu. Vamos pegar as análises aqui. Aí eu separei, é a mesma folha de tarefa, viu? Só que aí eu separei em duas aqui para a gente fazer a análise. O básico dele é só a gente fazer a identificação. Cadê? A gente fazer a identificação aqui, ó, tá vendo? O nome do requisitante foi o Danilo, né? O ramal aqui lá da sala lá de manutenção.
Qual equipamento? É o transformador da subestação 1, né? O equipamento estava parado? Não, ele está em funcionamento. Beleza. Descreva de forma sucinta, do mesmo jeito que eu fiz aquele roteiro, né? O roteiro lá para o memorial, né? Aqui eu coloquei bem simples, viu? Só como se diz, uma dica aí para vocês. Ó. Manutenção do transformador 1, você pode pôr do trafo 1 com medição de corrente para avaliar possível sobrecarga, né? Reaperto dos conectores e etc. Né? Se tiver mais alguma coisa, né? E limpeza da subestação. Então, esse passo a passo aqui, ó, eu fui pegando lá da NR10, ó. Aí eu pegaram os projetos referentes, né, à subestação, a planta baixa. O que eu fui descrevendo aqui, eu formalizei aqui, ó. Verificar o relé de proteção, né, indicando a temperatura do transformador, investigar a sobrecarga do transformador, com alicate amperímetro, vendo se essa corrente, né, em cada fase do transformador a cada hora e comparar com a corrente nominal, né, para avaliar o carregamento. Aí, no caso, ele está falando a sobrecarga, né, esse carregamento aí, né? Aí, por exemplo, né, com a carga total aí, vamos supor que o normal, sei lá, tô chutando aqui, viu, tem 80 amperes. Aí tá aparecendo em cada fase, né, por exemplo, na fase 1 tá aparecendo 100, ou seja, já tá 20 amperes a mais aí do que deveria, né? Ah, na fase B, por exemplo, tá aparecendo 300. Opa, uai, que é isso, né? Então, provavelmente há um desequilíbrio de carga. O que é desequilíbrio de carga? Você tem uma quantidade de equipamentos, só que para como é uma instalação trifásica, alguns equipamentos que são monofásicos, eles estão instalados mais na fase B, por exemplo. Por isso que ela está com esse tanto de carga aí. Aí o que você pode fazer? Você pode fazer uma reprogramação de carga. O que é isso? É olhar no projeto para ver se realmente porque assim, eu já, como se diz, já vou, comigo é no popular, né? Já vou dar a letra logo. Tem gente que pega, eu sei que você vai rir, Paulo. Tem gente que pega o projeto, olha para ele assim, nossa, amassa ele e joga para trás. Esse é o chamado eletricista ou profissional Zé Pica-Fio, né? O recruta zero, né? Lembrou da referência? O cara é o recruta zero. Profissional de verdade, ele olha o projeto, olha lá nos barramentos. Ah, não, a máquina um tem que estar, ela é monofásica, né? Ela tem que estar ligada na fase a máquina 2 está na fase B. Olha os equilíbrios, olha a potência que está lá no diagrama unifilar, né? E compara, vê se. Que o ideal é você ter na fase A, na fase B e na fase C potências muito próximas. O ideal seria ser, por exemplo, 1.000 watts de potência consumido na A, 1.000 na B e 1.000 na C, que aí daria 3.000, né? Cada um cuidando de 1.000 watts aí de potência. Só que na prática isso não acontece, porque equipamentos têm potências diferentes. Por exemplo, quando ele for trifásico, você vai pegar a potência total dele e dividir por 3. Aí, o trifásico é como se fosse três equipamentos iguais, só que dividido por 3, né? A potência total do trifásico. Aí, lembrando que aí para cada um você utiliza a corrente monofásica ali, né? Que é aí o equipamento trifásico é mais fácil. Dentro dele ele equilibra, a não sei que esteja com algum problema ali de a isolação dele já tá sobreaquecida e daí ele perde eficiência, mas no normal ele equilibra tudo dentro da máquina ali. Ó, investigar né, o sobreaquecimento do transformador com termovisor, né? Ou seja, repetir o que o Danilo fez aqui para você ver você constatar, né, o que ele constatou e fazer o reaperto, né? O reaperto aí na baixa tensão. Isso depois de você ter feito esse procedimento de desligamento aí, né? De desligamento não, né? De desenergização. Ó, eu falo isso, eu bato sempre nessa tecla, ó, eu já ia errando aqui, né? Desligar é apenas seccionar, né? É apenas desligar o disjuntor. Agora, desenergizar é desligar, o dicas, né? Desligar, impedir, constatar, fazer o aterramento temporário
e a devida sinalização ali para você executar o serviço. Aí desligar o disjuntor de média tensão, que é o, o, aquele procedimento que eu falei, né? Mas assim, para você ver essa sobrecarga lá na baixa tensão, obviamente você vai fazer isso, por isso que eu coloquei o sexto passo, você vai fazer isso com ele ainda, né, com o sistema tudo ligado, lá na baixa tensão. Aí só depois que você vai desligar o disjuntor de média tensão, né? O, Em seguida, o transformador 1 através da manopla, né, de manobra, garantindo que ambos, transformador e 1, estejam desligados. Seguir os procedimentos indicados na NR10, que é o dicas que eu falei aqui. Eu tirei os itens lá da NR10 e coloquei aqui, ó, seccionamento, impedimento de energização, constatação da ausência de tensão, né, instalação de aterramento temporário, proteção dos elementos energizados quando tem, né? Nesse caso aqui, isso aqui você só aplica quando você vai fazer um procedimento em linha viva de distribuição, né? Ou de transmissão, que aí você vai fazer a manutenção com circuito energizado. Já que você vai fazer com circuito desenergizado, essa etapa você pode tirar ela. Eu só deixei ela porque ela está dentro da NR10. Mas isso aqui é só para circuito energizado. Instalação de sinalização e impedimento de reenergização. Alguns têm esse impedimento, tem tag, tem trava, né? Outros não têm. Mas você tem que, ou se não tem uma trava, se não tem uma tranca, o local, o acesso onde você está dando a manutenção, você tem que travar ele, fechar, né? Para justamente outra pessoa, né? Não energizar acidentalmente. Ó, retirar os materiais impróprios que ele falou que estava lá obstruindo, né? Que estão na subestação, realizar a limpeza da área utilizando, retirando o pó. Você pode até utilizar um soprador, né? Ou um soprador, ou um aspirador aí de pó, né? Teve um aluno que falou: não, professor, eu posso direcionar aquele pó com soprador para um canto e aí depois eu aspirar ele. Eu falei: olha, massa, achei interessante. Vai finalizar com a limpeza dos equipamentos conforme instrução nos manuais, né? Se for o caso, né? No transformador deverá utilizar aspirador de pó para remover toda a poeira e usar ar comprimido, se possível, né? Isso aqui eu adicionei, viu, na análise, por conta que um aluno deu essa ideia, eu achei massa, deixei aqui. É, Se possível, para a limpeza dos canais de ventilação das bobinas, né? Já que é um transformador a seco, né? Para finalizar, essa foto que eu mostrei desse transformador, dessa subestação, ele é resfriado a óleo, né? Mas no caso, o que ele está dizendo aqui é o AC. Realizar o reaperto das porcas e parafusos conectores de baixa e alta tensão, né? Já que eu desenergizei tudo. Certificar que está tudo limpo, verificar que todos os equipamentos e instrumentos foram retirados da área do transformador ali, né? Obstruindo. Seguir os procedimentos para reenergizar esse transformador, né? Conforme indicado na NR10, né? Aí você vai fazer o passo a passo ao contrário, ó. Retirada das ferramentas, utensílios, retirada da zona controlada, todos os trabalhadores, né? Seguir toda essa sequência. Qual o tipo de manutenção? Você está corrigindo, né? Porque deu um alarme aqui e ela não foi não planejada. E é uma manutenção preventiva, né? Ou seja, se o relé avisou, você está prevendo, né? Você está já fazendo aquela manutenção. Obviamente, o relé vai desligar e você vai resolver o problema. Materiais necessários, né? O pano seco para limpeza, vassoura, aspirador de pó, soprador de ar, né? Tem aquele elétrico, tem um que ele parece uma motosserra, né? Tem um motor dois tempos. EPIs necessários, capacete, luva, óculos, né? Calçado para eletricista, a roupa anti-chama, né? Com tratamento anti-chama. Os profissionais, foi o setor aí que você trabalha, né? O setor, o eletrotécnico, qual que é o risco, né? Choque elétrico, principalmente durante o procedimento de medição de corrente com alicate a perímetro na baixa tensão. Vou até colocar aqui, ó, na baixa tensão.
Como eu estou vendo aqui que já está dando quase a hora e a gente só tem 3 aulas, o que que eu vou fazer? Eu já tinha até falado aí com a Laura. Eu tenho essa aula extra, que é a segunda etapa dessa atividade 2. Então, eu vou deixar essa aula disponível para vocês, tá bom, Paulo? Vou deixar a segunda etapa da aula como aula extra, beleza? Que aí na próxima aula, que é a última dessa UC aqui de manutenção, a gente analisa, né, e tira dúvidas, né? Analisa e tira dúvidas da atividade 3, tá? Tá certo. Que- Eu tive Beleza? dúvida nessa atividade 2, mas o senhor esclareceu ela. Assim, eu tive uma dúvida e configurei na minha Hum, mente justamente as duas SSM, que uma é do Danilo e a outra é do Wilson, né? Eu isso, tinha ó, quer ver, ó? reparado nisso É, aí. Wilson Nunes, isso mesmo. Que é lá Isso, do né? setor de lavanderia. Se não me falha a memória, já dando spoiler aqui, essa daqui é porque a bomba de recalque ela não está no modo automático, né? Então é para você Uhum. automatizar essa bomba de recalque e ela está no manual. Inclusive na aula, nessa aula extra que eu vou deixar para vocês, eu mostro tudinho. Eu pego as plantas, mostro lá para vocês. Que aí vai Sim, ficar senhor. legal, né? Vai ficar melhor aí. E aí a Fica, gente fica não vai assim. ter que fazer a próxima aula correndo, né? Tá certo, professor. Beleza? Então, 2 aulas, a aula de hoje, né, que eu estou gravando agora, e essa aula extra aí com a segunda etapa. Aí eu vou até deixar as duas separadas, né? Eu não vou deixar no mesmo, porque eu poderia colocar tudo numa mesma gravação, né? Para não ficar Sim. gigantesco, eu vou deixar elas separadas, né? Como aí só que a outra eu vou deixar aula extra, né? Ou Uhum. segunda fase da aula de hoje, pode ser assim também. Fica ótimo. Beleza? Beleza. É isso, Pauleiras. Pois é, rapaz, eu tem hora que eu lembro daquele seu colega lá. Oh, meu Deus do céu. O Gilberto Gilberteiras Dance lá. Oh. sumiu. Não Mas tá me tem, respondendo. Mandei mas mensagem ele. para ele e ele nem respondeu. Ih, rapaz. Não sei o que que Não, aconteceu com o mas Gilberto, eu sei não. que eu sei que ele vai voltar. Ele deve ter pego o serviço, né? Eu Capaz. lembro, eu lembro que ele tava longe, menino. Ele ficou não sei quantos meses, não foi? Pegando um serviço aí. Lá no Amazonas, ele tava longe pra caramba. Mas ele voltou para Goiás depois. A última notícia que eu tive dele é que estava passando ali pela Caoa, mas aí depois ele sumiu. Mandei algumas mensagens, mas ele não retornou. Eu acho que depois ele volta. Sim, com Porque pelo certeza. menos ele tem as notas aí, né? Aí ele vai no. Quando ele puder voltar, aí ele pega as notas que ele tirou e aí ele continuou em outra turma, né? Tá Partir certo. do ponto onde ele parou. Aham. É isso, Paulo. Vou deixar renderizando aqui. Fica com Deus, tá? O senhor E até a também. nossa Até a próxima próxima, web aula. professor. Tudo de bom. Falou. Muito obrigado.